fica para o sorteio e a gente vai para o happy hour. Oi, gente, tudo bem? Obrigado por terem ficado até o fim, né? Acredito que foi minha palestra e não o happy hour que deixou vocês aqui. Segundo, apesar da minha experiência em administração, marketing, UX design, design thinking, inovação, eu mexo com tecnologia desde os 15 anos de idade, isso foi há 25 anos atrás. E naquela época eu acessava a internet de modem em 14.400 e entrava em site hacker, né? Naquela época você achava em qualquer lugar aquele livrinho, né, Terrorist Handbook. Qualquer site hacker você achava e baixava. Hoje desapareceu da internet aquele livrinho. Mas enfim, desde então eu venho atuando em várias áreas de tecnologia, design, administração. E minha última aventura foi realmente a criação da Verifact. E nessa aventura a gente fez uma imersão nessa questão de preservação de provas digitais, mas não foi exatamente com o olhar de um perito e também não foi exatamente com o olhar de um advogado. Então, no início da palestra, eu vou comentar de vocês de alguns insights que a gente pegou nessa história toda, olhando para a realidade da coisa e não exatamente o que estava escrito. E depois vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de preservação e quais são os problemas e benefícios de cada uma delas. Bom, primeira coisa que a gente percebeu quando olhou para esse setor. Mais de 90% do setor jurídico tem um nível de conhecimento de tecnologia comparável à sua mãe ou à sua avó, dependendo da sua idade. E é verdade, literalmente isso. Eu ouvia perguntas absurdas assim, se está assinado com o meu CPF, está certificado, posso usar como prova? Não, não é bem assim. Então o pessoal não entende muita coisa e você tem que, às vezes, criar uma historinha simples para eles entenderem, né? Porque se a gente falar com a linguagem formal, que acho que muitos de vocês estão acostumados aqui, você não atinge aquela pessoa. Você não faz ela entender o contexto da coisa e você perde essa oportunidade de provar algo. A gente também viu que existe uma falta do uso dos conhecimentos periciais. Se hoje 90% não sabe bem, a gente acredita que ele sabendo um pouquinho, pelo menos do contexto, não, óbvio, não é para saber para substituir um perito, isso nunca vai acontecer. Mas os advogados e juízes, sabendo o contexto, entendendo melhor a tecnologia, a chance deles acionarem mais o trabalho da perícia técnica é muito maior. Porque hoje realmente muitos não acionam por não ter conhecimento de se aquela prova foi coletada da maneira correta ou não, e fica assim. A gente vive meio que numa ilusão hoje em algumas situações. O que seria, por exemplo, um exemplo de comunicação simples, né? Olha só a definição que eu achei no Wikipedia em cima do que é um código hash, né? É uma função criptográfica que mapeia dados de comprimento variável, de comprimento... Cara, nem eu tenho que prestar muita atenção para entender esse negócio. Agora, quando eu falo para um advogado que isso aí, o código hash é a impressão digital do arquivo, cada um tem uma. Aí se você mudar uma vírgula, muda completamente essa impressão digital e você descobre que aquilo foi adulterado. A pessoa entende na hora o que eu estou falando. Então, talvez, assim, de um modo geral, a gente precise falar a língua deles na hora de explicar as questões técnicas, né? Bom, quando a gente olhou também para a gente, na verdade, quando criou a Verifact, a gente tinha duas linhas de pensamento, né? Olha, a gente pode criar dentro da linha do pensamento do carimbo mágico. Carimbo mágico é aquilo, carimbou é verdadeiro, né? Ou a gente pode procurar como realmente a gente pode dar confiança na veracidade para aquilo. Foi aí que a gente descobriu a ISO 27037. E quando a gente analisou inicialmente, a gente descobriu que a primeira fase é urgentíssima e importante. Porque se ela foi bem feita, você tem todo o tempo do mundo para analisar aquela informação. Porém, quando a gente fala, por exemplo, de dados online, que podem ser apagados a qualquer momento, é absurdo que isso seja urgente, né? Mesmo quando você aprendeu o dispositivo, ele pode sofrer algum tipo de degradação no meio do caminho. Pode perder, enfim, pode dar um incêndio no local e perder o equipamento. Então, quanto antes for feita essa etapa, melhor. Acaba que, na maioria das vezes, também são ações meio padronizadas nessa etapa, enquanto que o resto depende de cada uma das situações, depende do caso e por aí vai. E a gente também fez um exercício de como explicar essa fase de coleta e preservação de um modo mais simples para advogados. E a gente conseguiu elencar 4 elementos essenciais para essa prova, né? Primeiro ponto é você tem que garantir a origem. Se eu estivesse falando de uma cena real de crime, seria o equivalente a você isolar a área e manter sob vigilância, até que chegue alguém competente para fazer a coleta.
Na questão digital, vai desde você trabalhar com um computador pré-formatado, né? Você ter uma conexão segura de internet sem um DNS Poison no meio. Desse DNS Poison é você trocar o site por outro e a pessoa nem está sabendo. No caso de apreensão de equipamentos, né, iniciar a cadeia de custódia, selar aquele equipamento, marcar número de série. Na sequência, a gente fala de métodos adequados. Primeiro, evitar a contaminação, né? Eu falei anteriormente, mas o básico de evitar a contaminação é um sistema pré-formatado, zerado para você trabalhar com aquilo. E também você tentar espelhar aquela situação com o máximo de detalhes o possível. Igual lá o CSI que você vê na TV, que a pessoa usa luva, né, proteção de pé, e vai pegando cada detalhe com fotografia, com coleta de peça física e todo o resto, você também tem que coletar o máximo de detalhes o possível e pecar pelo excesso, sempre. Né? Depois, a gente fala de um processo imparcial, agente confiável ou competente. É óbvio que na área de quando vocês atuam como assistente técnico, há uma discussão muito grande, né, sobre a imparcialidade disso. Né? E é engraçado que geralmente é o ponto que os advogados mais sabem questionar. Só questiona isso, se é imparcial ou não. O resto eles nem olham direito porque não têm um conhecimento técnico. Mas enfim, hoje com tecnologia você pode ter processos. Até dar uma ideia para o Renan, né, dá para criar uma startup de assistentes técnicos em que você faça um atendimento e que você não tem contato direto com o cliente. Olha que legal. De repente você pode alegar mais imparcialidade com isso. Os argumentos hoje eles estão mais flexíveis, né? A razão está se sobressaindo. E por fim, a questão da imutabilidade, que é basicamente congelar isso no tempo. E não deixar ninguém adulterar depois esse resultado, que é o assunto de hoje, que a gente vai falar daqui a pouco. Entretanto, um dos pontos que eu vi que há muita confusão nessa área é que a gente só pode falar em confiança na veracidade quando esses 4 elementos são atendidos. Porque senão, a origem pode ter sido corrompida. Ele pode ter sido adulterado por um vírus no computador, enfim, a internet pode ter sido com man in the middle ali para adulterar o conteúdo e por aí vai. Se não tem métodos adequados, eu não tenho metadados que analisar depois. Se alguém for questionar essa prova, como é que eu analiso sem metadados? Como é que a gente analisa uma print? Com simplicidade de pixel, você não detecta variações de pixels complexos ali. Não tem como. Um processo confiável, obviamente, né, senão tudo está perdido. E, por fim, a imutabilidade com a prova de existência, que é algo essencial para a imutabilidade. Existe, na verdade, no mercado uma crença que fazer uma mera imutabilidade dá confiança na veracidade. Algumas pessoas estão falando de registro de blockchain como se ela desse confiança na veracidade, quando não. A blockchain ela consegue congelar no tempo, ponto. Mas ela aceita tudo. Tá? Um outro ponto também, que aí é um questionamento um pouco mais complexo, é que a questão da fé pública, apesar de ser um agente confiável e apesar de conseguir dar imutabilidade com um carimbo, né, ou com o sistema interno da polícia, se não há esses 2 pontos atendidos, ela está aberta a questionamento. Lembrando que pela lei não é garantia de veracidade que a fé pública dá, ela dá presunção de veracidade. Ela ainda pode ser questionada. E quando ela não cumpre esses 2 primeiros pontos, ela fica frágil. Ele fica realmente uma prova de baixa confiança na veracidade. Afinal de contas, imagina o seguinte, você tem uma ata notarial que foi retirada uma print do WhatsApp e foi colocada no papel e impresso. E hoje existem aplicativos que fingem ser o WhatsApp no seu celular. Uma pessoa desavisada, você mostra ali, ela tira a print na sua frente e ela não está sabendo que aquilo é um aplicativo falso. Como que você questiona isso? Se não tem metadados para serem analisados, não houve um procedimento por trás daquilo lá. Né? Então é uma necessidade hoje cumprir todos esses pontos para se ter confiança na veracidade. Por que eu falo confiança e não garantia? Que ninguém no planeta pode garantir veracidade de nada. Algum tempo atrás, hackers israelenses hackearam hackers russos que, por sua vez, tinham hackeado a NSA americana. Olha que legal, né? Fazer uma fileirinha. Quer dizer o seguinte, que nem grandes potências mundiais conseguem impedir uma fraude no meio digital. Isso não quer dizer que não possa confiar no meio digital, mas... Aí o grande ponto que eu digo para vocês, a integridade e a imutabilidade, ela tem 2 pontos. Primeiro, a integridade, que é feita através do hash, geralmente, né? E a prova de existência. Por exemplo, uma assinatura do meu CPF dá garantia de integridade para um documento? Dá.
só que ela não tem uma referência temporal de quando foi assinado. Isso quer dizer que eu posso remover essa assinatura, modificar o documento e reassinar a hora que eu quiser. Por outro lado, se eu tenho a prova de existência, ele prova que foi assinado, está íntegro desde determinada data. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Bom, aí como eu disse para vocês, né, no campo teórico, qualquer fraude é possível, mas a gente tem estimulado as pessoas a considerar sempre o contexto daquela prova. Eu estava conversando há um tempo atrás no LinkedIn com um perito, acho que de Portugal, se eu não me engano, e a teoria dele foi que não era possível confiar na prova do Facebook, porque alguém poderia entrar no servidor do Facebook, hackear aquele servidor e modificar a prova em sua origem. Falei, ok, mas se a gente tiver num caso de violência doméstica no interior de São Paulo, qual que é a possibilidade e os recursos envolvidos para você fazer isso? Se uma dona de casa do interior de São Paulo não tem a mínima capacidade disso, então dá para a gente falar em confiança na veracidade daquele fato ali, que estava no Facebook. Então uma coisa que às vezes, por mais que seja óbvio, eu conversei com um juiz em São Paulo, e ele falou que nem todo juiz entende essa história do contexto, né? De você evocar o contexto. Olha, a pessoa não tem recursos. Hoje, daqui a pouco, por exemplo, a NSA americana tem recursos para quebrar uma criptografia? Tem, mas é uma pessoa normal. Está muito longe. Então isso pode ser considerado sim na avaliação da prova e está dentro da história, inclusive, que é contada. Só falar em história que é contada, eu adorei esse post aqui. A pessoa pergunta onde é que ele está, né? Ele fala, estou em casa, então me prova. Ela fala o seguinte, manda sua localização, um áudio da tua mãe e depois uma foto segurando um garfo para eu saber que é agora. O sujeito não demora nem um minuto, né? Para responder com a localização, o áudio e a foto do garfo. Aí a pergunta é, em quanto tempo ele seria capaz de fraudar aquela situação? Ele precisaria de quanto? 30 minutos? Se ele estivesse na balada, onde que ele ia achar uma foto de um garfo na cozinha dele? Então, a questão do tempo aqui, né? 2 minutos e foi dada a resposta. E a situação que foi colocada conta uma história factível. Conta uma prova plausível, né? Isso às vezes é o que o juiz espera. Não só a questão técnica, mas o contexto envolvido, a dificuldade de se falsificar aquilo, tudo isso contribui para você criar um valor probatório. Esse é um dos insights que a gente percebeu também. Aí, assim, a gente percebeu, conversando até com advogados mais experientes, ele fala que o advogado ele tem que criar uma narrativa. Isso cabe também ao perito, né? É uma história. A gente fala, às vezes, em termos muito técnicos, mas, gente, hoje, daqui a pouco, a gente vai ter que aprender a falar com a nossa geladeira. A coisa está ficando complexa a cada dia e nosso papel é simplificar para essas pessoas. O fato de você até usar aquela história de storytelling, construir mesmo uma narrativa como se fosse uma história sendo contada, ajuda as pessoas a entender aquele fato. Eu contratei um perito há algum tempo atrás para fazer uma análise da Verifact, né? E ele fez um relatório bem legal, grande, só que todos os pontos relevantes estavam na página 40, 30. Eu falei, gente, vamos fazer um resuminho na entrada para facilitar o entendimento. Depois, se a pessoa quiser, ela vai lá e procura os dados originais. É nesse ponto a coisa, a simplificação. É facilitar acesso. E olha só essa coisa de história, né? Teve um caso de uma pessoa, uma advogada, que estava com um caso trabalhista de insalubridade. Ele procurou a gente e falou o seguinte, olha, eu tenho esse vídeo aqui de insalubridade no trabalho e eu quero que você carimbe e fale que ele é verdadeiro. A história não é bem assim, né? Mesmo que eu fosse um perito de vídeo. Se eu falar que esse vídeo não foi falsificado, o outro advogado fala, tá ok, esse vídeo não é da empresa, é de outro lugar. Não foi falsificado, mas foi feito em outro lugar. E eu perguntei para ela, peraí, vamos criar a história dessa prova, né? Da onde que veio esse vídeo? Veio do meu cliente. Ele te mandou por WhatsApp, ok. Mas e aí, esse cliente, de onde que ele conseguiu esse vídeo? Ele fez, mas também os amigos de trabalho dele mandaram para ele pelo WhatsApp. Opa, temos uma história aí. Então, se a gente buscar a prova no WhatsApp do seu cliente, a gente vai ter as mensagens dos amigos dele mandando essa prova para você, com data, possivelmente uma data enquanto eles ainda trabalhavam lá na empresa, né? E aí sim, você tem uma história boa. Você chega no juiz, tá vendo esses vídeos aqui? Foi mandado por pessoas que trabalhavam na empresa, em tal data, e todos eles ali mostraram a situação da empresa. E ela falou que era crítico essa prova porque a empresa foi destruída. O pessoal fechou e destruiu todo aquele ambiente de trabalho. Só com um vídeo de uma maneira independente, você não consegue uma prova tão substancial, mas você vai no caminho dela, a origem dela, aí sim você conta uma história mais interessante para ela.
Bom, falando sobre preservação, né? Todo mundo nessa área, às vezes até na área de perícia, está procurando a solução mágica. Gente, solução mágica não existe. Por isso que eu não vou falar da parte técnica, eu vou falar dos argumentos da blockchain, inicialmente. Então, qual que é o argumento da blockchain? Primeiro, vamos falar numa linguagem mais simples, é um banco de dados replicado entre várias pessoas, em que você consegue inserir informações novas, mas você não consegue modificar informações antigas. Por quê? Porque existe um negócio chamado algoritmo de consenso, além do hash sequencial. O algoritmo de consenso, ele fica o tempo todo verificando a integridade de todos os bancos. Se aparece um modificado, ele fala, opa, você é um cara estranho que não deveria existir. E vem uma massa ali, substitui aquele dado pelo dado original. Ele faz isso primeiro pelo algoritmo de consenso, ou seja, ele procura todos os outros pontos e verifica quem que tem informação verdadeira ou não. E um esqueminha sequencial, né? Eu tenho um registro e tenho um hash dele. Eu jogo o hash desse registro no próximo registro. E sempre o registro do anterior no próximo. Aí você cria uma cadeia que facilita a verificação de integridade. Mas isso só facilita a verificação de integridade. Para saber se aquela informação realmente é verdadeira ou não, eu vou buscar no consenso do grupo. Tanto que existe um ataque, né, ataque de maioria que o pessoal fala, que é se você for capaz de tomar posse de 51% dos pontos, você modifica a blockchain e aí o resto vai se adaptar para o caso do consenso. Que é um risco que corre às redes, inclusive. Bom, nenhum ponto possui o poder de alterar dados, devido à coesão do grupo. Tá? Quanto mais pontos, maior a segurança, mais difícil o ataque de maioria. Nesse momento, tá, em tese, nem governos conseguem interferir nessa rede pública e modificar ela. Pelo volume que ela tem, pelo estímulo da criptomoeda, acaba sendo uma rede massiva, né? E recentemente foi citado pelo TJSP, se eu não me engano, no embargo de declaração, e apesar da juíza ter feito alguma uma afirmação sobre veracidade, ela se corrigiu logo depois, realmente afirmando que a blockchain por si não era capaz necessariamente de gerar veracidade, que isso deveria ser mais estudado. Entretanto, vamos ver os poréns da rede pública. A rede pública de blockchain ela não tem uma governança de longo prazo, é um negócio meio dinâmico assim. Enquanto tiver gente interessada na blockchain, elas vão continuar vivas. Mas se surgir uma rede blockchain mais interessante, né, que atraia boa parte dos mineradores com mais ganhos, existe a possibilidade de eles abandonarem essa rede antiga. Aí, abandonada essa rede antiga, ela vai estar mais sujeita a ataques de maioria e isso pode quebrar um pouco a credibilidade dela. A Ethereum Classic, que foi a primeira que foi criada, já sofreu um ataque de maioria já e ela tende a ser esvaziada a partir disso e a perder força e está mais sujeita a isso daqui para frente. Isso aqui é uma confusão também, esse outro ponto, tá? Existe a possibilidade de criar redes privadas com governança? Existe. E é legal, porque você controla quem tem acesso a ela. Então, controlando quem tem acesso a ela, o ataque de maioria fica um pouco mais difícil. Não tem como você criar vários usuários virtuais como você faz na rede pública. Entretanto, há uma confusão. Se eu não me engano, recentemente foi feito um registro de nascimento em blockchain. Quem viu essa notícia? Foi feito um registro de nascimento em blockchain. Só que é uma rede privada. Se eu não me engano, essa rede está no controle de uma única pessoa e foi contratada no servidor americano, que é a IBM. Quando você tem todos os pontos da rede sob o controle de uma única pessoa, isso não é blockchain. Isso é um banco de dados seguro. A blockchain, na verdade, é quando você tem pontos, vários pontos, né, que têm interesses divergentes nessa história inteira e que é difícil você criar um conluio entre eles, né? Um exemplo, por exemplo, é a transferência bancária. Você tem, sei lá, 7 bancos numa blockchain. E não há interesse deles fazer um conluio desses 7 pontos e modificar a rede. Não havendo esse interesse, eles podem confiar que essas trocas de informações estão seguras porque eles não vão ter a maioria nunca. Quando você não tem essa divergência de interesses na blockchain, isso é um banco de dados seguro e não exatamente uma blockchain. A Amazon também fez um serviço nessa área, mas não é necessariamente a segurança da blockchain, é a segurança da Amazon. Ela que está prometendo para você que não vai alterar, porque ela controla todos os nodes da blockchain. Então, não havendo interesses divergentes, você não tem exatamente aquela segurança que ela promete. Um outro ponto também que eu falo, e aí eu falo como designer de UX, pensando na experiência do usuário, a blockchain ela não é tão fácil de validar.
Uma pessoa comum não consegue entrar lá na blockchain, verificar o hash do arquivo, ver se está tudo certo. E o grande problema quando é difícil validar é que você deixa um terreno mais fértil a fraudes. Então, quando realmente precisa de só pessoas técnicas para validar aquilo, de difícil acesso, as pessoas tendem a fraudar mais aquilo porque é mais difícil verificar. Bom, quem quiser fazer registro na blockchain, e óbvio, ressaltando, né, que cabem a vocês fazer o procedimento de verificação de origem, método adequado, um processo confiável, e depois de tudo isso fazer o registro na blockchain, existem alguns serviços aí que fazem na internet, tá? Inclusive, dá para você fazer diretamente? Dá. Não é difícil fazer um programinha de smart contract na Ethereum. Você vai pagar de média de 30 centavos a 1,50 para fazer esse registro. Eu só recomendaria, se você for fazer o seu registro próprio, pensar muito bem no que vai ser registrado. Dependendo do que você registrar lá, fica difícil validar. No caso teve uma assinatura por blockchain também, em que na blockchain estava registrada a folha da ata notarial do cartório que afirmava que ele tinha aquela chave privada para assinar. Era uma volta bem grande, assim. Para resumir, eu tinha que pedir a cópia da ata notarial no tabelião para saber se aquela assinatura era dele mesmo ou não. Então, às vezes, a informação que está na blockchain não ajuda a validar. Isso também favorece a fraude. Bom, não vou negar, vou admitir meu viés aqui sobre a certificação digital, tá? Tenho uma preferência por ela. Mas por que eu tenho uma preferência por ela? Primeiro, que ela usa o mesmo sistema de chave pública e privada que se usa na blockchain. Só que ela usa para criar uma cadeia de confiança. Então lá o ICP Brasil homologa as certificadoras, faz toda uma análise delas e dá uma chave privada para eles. Aí a certificadora vai lá, tira uma foto sua, tem certeza que é você e entrega o seu certificado. Então existe uma cadeia de confiança nessa história para gerar as informações da certificação. Ela é gerida também por um órgão ligado ao governo, é regulamentada no Brasil, já é regulamentada, ponto. Está aí, né? E ela também é usada e validada no mundo inteiro, principalmente Estados Unidos e Europa usam muito esse sistema de assinatura digital. Mas como que ele tem a ver com imutabilidade? Existe um braço da certificação chamado carimbo de tempo. Alguém já ouviu falar desse carimbo de tempo? Algumas pessoas sim. Ele pega a hora do Observatório Nacional, ele passa pelo equipamento homologado da certificadora, assina o conteúdo e gera uma prova de existência para o seu material, a partir dessa cadeia de confiança. Da mesma maneira que a blockchain. Só que tem uma facilidade um pouco maior, assim, né? Existe um ecossistema muito grande em volta da certificação digital, inclusive com Adobe, vários leitores de PDF que facilitam a validação. Detalhe, né? Até o validador do ITI online consegue validar essas assinaturas. Então é muito mais fácil, você não precisa calcular um hash para saber se aquele documento está íntegro. Basta abrir no seu leitor de PDF. Outra coisa também que é interessante é que o PDF em especial, ele às vezes requer assinaturas adicionais. Então, alguns tribunais exigem que o advogado, por exemplo, assine qualquer documento PDF que dê entrada lá. Se você preservar o hash daquele PDF na blockchain e o advogado assinar por cima, já era. Perdeu o hash. Agora, o PDF dentro dele tem uma estrutura embutida para lidar com essas assinaturas adicionais sem comprometer o conteúdo original. Também não depende de ter uma rede online, como o caso da blockchain. Em tese, ele sobrevive sozinho, sem nada online. Tem o governo brasileiro tendo a governança sobre isso e a continuidade no longo prazo, e pode ser até mais rápida e barata. Uma coisa antes de eu falar do preço, né, e quais são as opções de você usar isso, eu tenho que explicar uma coisa. Existem esses formatos de assinatura, né? A assinatura PADES é aquela que vai dentro do PDF. Bom, a explicação mais simples. A assinatura CADES é aquela que você assina externo ao arquivo. Ela é muito usada para filme, para imagem, você assina aquele arquivo e a assinatura fica num arquivinho separado. Ela é um pouco mais difícil de validar também. Agora, existe no Brasil um negócio chamado gambiarra, que eu vi. Existem alguns assinadores online que ele usa ICP Brasil, só que ele faz assinatura CADES no PDF, tá?
e depois ele injeta uma página no PDF com as informações dessa assinatura, corrompendo o PDF original. E só o sistema PEDS tem essa história de manter o conteúdo original. Eles não. Ele simplesmente fala, está assinado, insere uma página a mais e fala que está tudo certo. Só que olha só que interessante, né? Quando você faz isso, a falha de segurança deixa de ser a criptografia. Você consegue validar a integridade do arquivo acessando o arquivo original no site deles. E aí não é mais a segurança da criptografia da assinatura digital, é a segurança do site deles que está valendo essa história. E se eu conseguir hackear o site, eu hackeio o documento original e falsifico tudo, né? É até um problema, porque tem empresas que dizem que usam blockchain para registrar coisa, por exemplo, uma rede privada ou qualquer outra coisa, mas o único jeito de validar é através do site deles. O que isso quer dizer? Se você hackear o site, hackeou tudo. É o ponto de falha. Então, falar em blockchain nessa situação não quer dizer nada, porque o ponto de falha é o site dele. Enfim. Porém, para ser imparcial, eu tenho que falar dos problemas da assinatura digital também, tá? No início desse ano, uma universidade inglesa descobriu algumas falhas na assinatura digital, né? Então, através desses 3 tipos de ataques, se alguém quiser saber mais, olha no site depois, é possível você falsificar a validação da assinatura digital nos leitores de PDF. Entretanto, os leitores já estão indo atrás de corrigir isso aí. O único, talvez, que seja mais difícil é o último. Eu vou explicar por quê. O PDF, ele mesmo assinado, ele permite que você crie alterações incrementais, né? Ele fecha aquele arquivo do jeito que estava, mas você faz uma alteração incremental. E essa incremental é a que aparece quando você abre o arquivo no PDF. Então você tem um documento assinado anteriormente, assinado, carimbo de tempo e todo o resto, você injeta uma alteração incremental e muda o valor do contrato. Ele vai mostrar a última e vai mostrar as assinaturas válidas. E engana por uma questão de engenharia social. Por isso que eu recomendo, sempre que vocês forem validar qualquer tipo de assinatura em PDF, vocês procurem essa opção aqui, ó. Clique para exibir esta versão assinada. Aí você consegue descobrir se aquele conteúdo é original ou não. Apesar de que fazer a alteração incremental no PDF não é uma coisa tão facinho não, tá? Eu peguei na época vários editores de PDF, Nitro PDF, o próprio Adobe original, e fui tentar fazer modificação incremental neles e eu não consegui. Geralmente eles pegam um PDF inteiro e salvam inteiro de novo, ponto. Né? Se você quiser saber se um PDF tem alteração incremental, é só procurar a palavra EOF dentro dele. Se tiver mais de uma vez é porque tem várias incrementais. Mas aí cada assinatura nova que ele faz uma incremental também. Bom, como registrar? A BRAE, que é uma certificadora brasileira, possui um assinador online que ele te dá uma assinatura com carimbo de tempo por 90 centavos cada assinatura. Então, para o trabalho de vocês de perícia, em que você faz todo o serviço complexo e depois só precisa da imutabilidade, isso é um valor bem barato. Tá? Tem também a Lacuna Software, que oferece uma API por 35 centavos cada carimbo de tempo. E depois a gente tem os carimbos direto com as certificadoras. Entretanto, esse pessoal está acostumado a vender por volume, tá? Eles não dão muita atenção quando o teu volume for muito pequeno. Então, os únicos que eu encontrei que dá atenção para a gente com volume baixo é a BRAE e a Lacuna Software. Um ponto importante a se comentar também, né? Não adianta nada a blockchain, não adianta nada todo o resto se o seu hash não for confiável, tá? E essa coisa do hash confiável também tem vários mitos, tá? Por exemplo, vocês sabiam que o pacote zip de compactação usa CRC32 internamente para verificar a integridade de cada pedaço do zip? Isso quer dizer que o zip é inseguro? Não. Ali ele cumpre a função dele, que é verificar a integridade do pacote, ponto final. E ele funciona muito bem. A Amazon, no serviço S3 deles, usa o MD5 para identificar arquivos internamente. Isso quer dizer que a Amazon é insegura? Não. O MD5, para saber se aquele arquivo é único ou não, para eles funciona e fica assim. Óbvio que eles poderiam usar um hash maior, só que eles querem economizar espaço também, então o MD5 acaba atendendo a demanda. E olha só que caso interessante, né? Eu estava conversando com um funcionário de certificadora, e eu falando, pois é, meu, esse carimbo de teu com SH1 não tem nada a ver, né? Por que ele ainda está aí? Ele falou, faz mais de 10 anos que foi quebrado. Eu falei, não, foi em 2017?
Na verdade, quando se quebra um hash para senha, não quer dizer necessariamente que ele foi quebrado para integridade, gente. Na verdade, a dificuldade de você quebrar para integridade é exponencialmente maior do que quando ele está trabalhando com senha. Então, SH1, na verdade, ele foi quebrado efetivamente em 2017 para integridade. Procura Shattered. Na internet você vai achar o site do cara que conseguiu quebrar o hash 1. Bom, enfim, mas entretanto, a gente tem lá o SH256, que é muito seguro atualmente, o 512, que é mais seguro ainda, e temos também as novas tecnologias, que é o SH3, que foi criado especialmente para password. Mas se você for um cara paranoico, quiser pecar pelo excesso, vai no SH3. Está mais seguro atualmente. Vamos para a parte de assuntos mal explicados, que essa parte é importante. Às vezes para quem autentica, a palavra autenticar quer dizer abençoar. Tipo, está abençoado. Por outro lado, que vai usar a prova, autenticar às vezes quer dizer é verdadeiro. O fato é verdadeiro e está tudo assim. Então tem um entendimento meio que confuso nessa área, né? A ideia de autenticar talvez tenha vindo dos documentos, né? Que você tinha uma capacidade ali de comparar facilmente, né? Só que ele tem sido transportado para a área digital, sem estar pensando muito bem. Então, às vezes, o autenticar, que algumas pessoas falam, não, eu só estou dando carimbada mágica nisso aí, né? Só que o outro lado acaba entendendo e defendendo que aquilo está garantido, e não é bem assim que a coisa funciona. Como a gente falou até agora, né? Só se pode falar em confiança e veracidade a partir dos métodos corretos. Ponto. Não existe outra versão da verdade que a gente consiga chegar. Outro ponto também é o pessoal acreditar que a imutabilidade em si é suficiente. Está assinado, está o carimbo de tempo, a prova está valendo. Ainda, repito, né, depende dos métodos usados para se falar em confiança e veracidade. Senão é só uma prova de existência. Existem casos em que a prova de existência dá indícios de veracidade? Existem. Por exemplo, o material criativo, direitos autorais. Quando aquele material não existia até então e você registrou uma prova de tempo nele, você pode alegar que aquilo passou a existir a partir daquela data e você é o dono dele. É um dos casos que você tem de argumentação de veracidade em cima da temporalidade, né? Também há uma confusão com relação à fé pública, né? De que a fé pública, de que o testemunho ocular seria o bastante para você garantir a veracidade de uma prova digital. A gente aqui sabe que não é bem assim, né? E qual que é o nível de segurança para alegar confiança na prova, né? Se você tem um sistema que pode ser fraudado em 30 minutos, 1 hora, 2 dias, você não pode falar tanto em confiança de veracidade. Você tem que ter algo efetivo realmente para poder falar isso. E aí, uma última que eu ouvi também, né, um advogado falando, tinha uma assinatura lá de esse CPF no documento, ele falou que estava certificado o documento. Eu falei, olha, a não ser que o dono do certificado tenha o poder de certificar coisas, isso não está certificado. A questão da o nome certificado quer dizer, na verdade, um recurso da criptografia e não certificação, que não tem nada a ver uma história com a outra. Enfim, o pessoal está um pouco baixando o olho, meio sonolento, mas vamos lá, galera, está quase acabando. Já ouviram falar da ameaça quântica? Que os computadores quânticos vão chegar e vão ferrar com tudo? Então, é meio que verdade essa história. Sabe aquela história do bug do milênio, que vou falar vai acabar o mundo? Não, aquilo lá era fichinha. Agora isso aqui é de verdade. Tá? Só para vocês saberem. Bom, talvez esteja longe, talvez não. Tá? As coisas acontecem num nível muito rápido hoje. Quem acompanha a história das deepfakes aqui? A história da deepfake foi o seguinte, o cara publicou no Reddit um pornô falso e colocou o algoritmo junto. Cara, não deu 3 meses, já tinha 50 mil falsificações no planeta inteiro. E aí uma palestra recente, um cara que é estudioso da área, falou que só faltam 6 meses para ter deepfakes que não consigam ser detectadas. Olha só a rapidez que a coisa foi para a gente chegar nesse nível. E eu acredito que talvez isso aconteça com o computador quântico. Afinal, a Amazon já está lançando um serviço para você treinar os seus programas de computação quântica na nuvem. Daqui a pouco ela vai jogar também o computador quântico lá para isso acontecer. Então, acho que nunca na história da humanidade uma pessoa normal teve o poder de um exército nas mãos. Querendo ou não, computador quântico, tudo isso, e só o Estado tinha esse poder até então, né?
ou gente com muito, muito dinheiro. Agora isso está ficando mais aberto, né? Essa inovação está trazendo mais rápido. Quem vão ser as primeiras vítimas disso? Encriptação RSA e EDSA. Por quê? Isso é problemático, porque todo o nosso sistema de verificação de integridade está baseado nesses dois caras. Os handshakes também de comunicação online, o HTTPS, SSL, é tudo isso aí. Então, alguém com esse poder na mão vai conseguir quebrar a criptografia de site, assinatura, em segundos, né? Não, que até então a NSA deve conseguir, né? Em alguns dias. Agora, esse poder de segundos até então não existia. Uhum. Uhum. A conta de matemática tem uma pegadinha aí, porque tem conta matemática que pode acabar com o planeta, né? Explodir tudo, literalmente. Exatamente. Enfim, isso vai ficar um pouco sério, né? Então, caso isso aconteça, como é que você se protege se você usou certificação digital? Como tem governança, a certificação digital possivelmente vai atualizar os algoritmos nessa época. E se você aplicar um outro carimbo de tempo em cima do documento, antes que a coisa piore, você tem um argumento sólido de que aquilo não foi modificado. Tá? No caso da blockchain, eu li artigos falando que a Bitcoin permite a atualização do sistema de encriptação dela. Tá? Então ela permite colocar um algoritmo pós-quântico para poder fazer as transações. Entretanto, não há nenhuma garantia que os registros passados vão ser revisados. Então, se o registro foi feito hoje, e eles mudam daqui 2 anos para o algoritmo pós-quântico, não tem garantia nenhuma que esse registro seu antigo vai ser renovado. E não há interesse nenhum dos mineradores em fazer isso, obviamente. Eles só vão atualizar conforme as novas transações vão acontecendo. E os smart contracts antigos vão ficar lá do jeito que está. Ok, pode ser não tão fácil assim de burlar isso, mas isso vira um argumento da área litigante, né, que vai falar que a sua blockchain não vale mais. Enfim, e aí caso você esteja na situação, talvez seja o caso de você criar uma outra prova de existência com um método de transição confiável para tudo isso. Aí se você quiser ser paranoico com relação ao hash, tá? Apesar de que o hash ele tem uma resistência ao computador quântico, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui a 10 anos. Tem provas na área criminal que sobrevivem aí 20 anos. E é interessante, sim, apesar de já estar no processo, é interessante que ela tem um método de avaliação de integridade confiável. Uma coisa que eu descobri é o seguinte, se você usa 2 hashes de tecnologias diferentes no mesmo arquivo, você cria uma dificuldade exponencial e absurda de você falsificar isso. Porque se alguém conseguir quebrar o SH256, por exemplo, ele criou uma fórmula para quebrar aquele cara. Ok. Agora, criar uma fórmula que quebre aquele cara e junto o outro é um negócio difícil. Bem difícil. Ele pode até ter 2 tecnologias independentes que quebrem cada um dos algoritmos. Agora, quebrar a combinação dos dois já é um negócio mais sério. A gente usa isso na Verifact, tá? A gente usa o SH512 e o SH3512, já pensando em 20 anos para frente, literalmente. Bom, temos os heróis dessas histórias, tá? O Sphinx já está sendo usado pelo Google como uma alternativa para o protocolo TLS, para ter segurança em comunicação. Temos o NTRU, que também tem baixo uso de CPU, que é fantástico, e outros. Mas fiquem de olho nesse cara aqui, ó. Esse aqui é uma entidade americana que está selecionando qual vai ser o novo padrão no mercado para encriptação pós-quântica. Bom, agora eu vou aproveitar um pouquinho para vocês falar um pouco da Verifact. A gente viu um cenário realmente em que as informações do ambiente online eram muito voláteis e sendo apagadas muito rápido, né? E a gente olhou para São Paulo, por exemplo, com o valor de ata notarial aqui, que é um pouco desmotivante, e o pessoal usando print para tudo quanto é lado, porque não tinha como. E a gente perguntava para o juiz, né? Juiz, mas vem cá, a print não é muito insegura? Ele virava para mim e falava, pô, mas como é que eu vou cobrar do cara fazer uma ata notarial, meu? Imagina um processo de família aqui, o cara ganha 2 salários mínimos, vai gastar o salário do mês numa ata notarial. Eu falei, pô, peraí, isso está errado, não está certo a gente viver com a insegurança jurídica da print, mas também tem que ter algo mais acessível. Enfim, o que a gente conseguiu fazer? A gente automatizou um procedimento baseado em técnicas forenses. A cada nova captura, um novo ambiente Linux
é criado do zero, literalmente do zero, e você navega em um navegador dentro dele, que está rodando a partir do nosso servidor. Então nada está na sua máquina, você só vê um vídeo do que acontece ali, sem a possibilidade de interferir diretamente nesse processo. A gente tem uma ampla coleta de metadados, vai desde os endereços IP associados, código-fonte de página, log de browser com cada URL acessada e por aí vai. Vídeo capturas, imagens ou downloads, você pode capturar até 70 imagens, até 30 minutos de vídeo com áudio e download também 50 megas. E a gente tem um validador que evita aquele problema que eu mostrei para vocês no PDF, né? Ele consegue não deixar que isso aconteça. Essa é uma interface de quando você está navegando, tá? Aqui é a tela do navegador virtualizado e você vai clicando em print, iniciando captura, fazendo download. Em questão de 10 minutos, você faz sua captura, conclui o relatório, ele te solta um relatório ali de 30 páginas, 40 páginas com tudo que foi feito naquele período. E a gente tem um caso bem interessante, né? A Polícia Civil do Paraná já sabia há mais de 2 anos que só fé pública não é o bastante. Eles estavam tentando encontrar um modelo de relatório, eles estavam tirando foto do celular, já que a foto é um pouco mais difícil de falsificar, e tentando colocar isso para frente, mas ainda assim eles estavam enfrentando a impugnação de provas. É óbvio que eles têm a polícia científica lá, mas no atendimento de rotina da Delegacia da Mulher no Ciber, era quase que impossível dar conta de toda essa demanda, né? Ele precisava de uma coisa que o próprio escrivão pudesse preservar aquela prova e a pessoa pudesse até levar o celular para casa e continuar a vida dela normalmente. E foi aí que eles realmente começaram a usar a Verifact para dar esse apoio ao escrivão. Enfim, quem quiser saber mais, entre no nosso site ou faça o cadastro por esse link aqui que você vai ganhar um registro gratuito para fazer um teste. E qualquer dúvida, chama a gente pelo chat lá que a gente responde. Ok? Gente, muito obrigado. Obrigado ao Renan também pelo convite. Espero que eu tenha agregado alguns conhecimentos para vocês aí.